Bom dia, quer dizer, boa tarde. Oi, oi, oi. Então já vamos começar. Hoje o tema é o que é a dieta cetogênica, que tem bastante gente nova entrando aqui no meu perfil e que bom, porque daí nós temos mais pessoas para dividir a informação de uma melhor forma possível. Oi, Érica. Não é suficiente, né? A pessoa não cansa da minha pessoa. Então, hoje nós vamos falar, hoje o que eu quero falar é especificamente o que é a dieta cetogênica, alguns passos, como por onde começar, o que fazer, como começar e tudo mais. A dieta cetogênica, então, é uma dieta. A gente sempre tem que corrigir um pouco o conceito que a gente tem em relação ao que é uma dieta. Uma dieta é qualquer alimentação, qualquer estilo alimentar que a gente torna esse o nosso estilo alimentar. Uma pessoa, por exemplo, que coma sorvete todos os dias, essa é a dieta dela. Então ela faz uma dieta, ela segue uma dieta, a gente sempre está em dieta. A característica é o que nós vamos utilizar, qual é a qualidade dessa dieta que nós estamos consumindo e qual o objetivo dela. Por isso que quando a gente fala em dieta, a gente tem em mente sempre emagrecimento, mas numa dieta que se siga, você pode tudo, inclusive engordar se você tem um superávit energético, se você come mais do que você precisa. Então é o que eu sempre digo assim, a gente pode tudo na alimentação cetogênica, né? A gente pode emagrecer com muito mais facilidade do que em outras alimentações. A gente pode melhorar a composição corporal também com muito mais facilidade pela característica dela. Mas a gente também pode engordar, a gente pode manter peso, a gente pode ganhar massa muscular. Tudo depende de como que os macronutrientes, ou melhor, que a quantidade energética vai estar equalizada para atender ao objetivo da pessoa quando segue um estilo alimentar específico. Então, a dieta nada mais é do que o estilo alimentar que você decide seguir como sendo o seu hábito alimentar, o que você vai comer, a qualidade daquilo que você vai comer, a quantidade daquilo que você vai comer e tudo mais. Então, todas as pessoas estão sempre em dieta, não é por você recusar, por exemplo, uma sobremesa num domingo ou alguma coisa assim que te caracteriza como em dieta, porque todas as pessoas estão todo o tempo em dieta. Agora, uma dieta cetogênica, ela busca um objetivo diferente do que uma dieta convencional. Numa alimentação cetogênica, a gente tem a maior parte da nossa alimentação vindo de gorduras. E aí, quando a gente fala em gordura, a gente tem diversas polêmicas que estão atreladas a ela e até mesmo dos tipos de gordura, que é o que eu vou trabalhar um pouquinho mais na semana que vem sobre isso, sobre os tipos de gordura que nós temos, quais são as fontes e tudo mais. Quando a gente tem uma alimentação rica em gordura, muitas pessoas já pensam que essa gordura ela vai se tornar em excesso e daí pode causar diversos prejuízos para a alimentação, para a saúde como um todo, né? Tem um ditado que diz assim, você é o que você come. É muito verdade esse ditado. Agora, o que caracteriza mais o que você come é a qualidade daquele alimento que você come e que vai caracterizar a qualidade da sua saúde a partir disso. Não necessariamente que você vai comer gordura, que você vai ser gordo e tudo mais. Até mesmo porque nós fazemos gordura a partir de carboidrato, não necessariamente a partir de gordura. Então essa é uma característica muito importante que a gente precisa manter em mente. No momento que a gente tem uma alimentação rica em gordura, a gente tem que distribuir de uma forma melhor os outros macronutrientes, que é proteína e carboidrato, porque para que nós tenhamos a utilização de gordura como fonte de energia, que é o principal objetivo de uma alimentação cetogênica, nós precisamos distribuir isso de forma melhor. Então, para e pensa, se a gente tem 100% da nossa alimentação, a gente tem que distribuir entre esses três macronutrientes. A gente tem
gordura, carboidrato e proteína. No momento que a gente distribui o 100% disso, a gente não pode manter uma grande quantidade ainda vindo de um macronutriente que vai desequilibrar todos esses nossos valores. Então, no momento que a gente tem uma alimentação rica em gordura, a gente fala de 70 a 75% da energia de tudo que você vai comer vai ser de origem de gordura, 20 a 25% de proteína e 5% de carboidrato. A gente fala 5 a 10% de carboidrato, mas também existem estudos que mostram que no momento que algumas pessoas, mesmo indivíduos ativos, que tinham uma atividade física significativa, que tinham uma quantidade de massa magra, massa muscular significativa, mesmo essas pessoas aplicando 10% para ter essa quantidade de carboidrato se tornava demais. Por quê? Porque 10% de uma alimentação com 1.500 quilocalorias, por exemplo, é uma coisa. 10% de uma alimentação com 2.500 quilocalorias é outra. E aí, no momento que a gente tem esse percentual que vai caracterizar uma quantidade de carboidrato mais elevada, já pode prejudicar, ou melhor, já tira a pessoa do estado de cetose ou nem deixa ela entrar. Então, tudo isso que a gente tem, por isso que eu gosto muito de trabalhar com 5% de carboidrato e sempre respeitando um limite de até 30 gramas de carboidrato. Por que isso é muito importante? Porque quando a gente segue uma alimentação cetogênica, o nosso objetivo é, uma vez que a gente consome maior parte da nossa alimentação vindo de gorduras, o objetivo é que a gente utilize a gordura como fonte de energia. Mas para o nosso corpo fazer essa conversão e passar a utilizar a gordura como fonte de energia, a gente não pode ter muita oferta de carboidrato, porque o nosso corpo está acostumado numa alimentação convencional a utilizar a glicose como fonte de energia. No momento que a gente quer que ele mude a chave, a gente não pode simplesmente manter a oferta daquela quantidade de carboidrato que era para servir como energia para o nosso corpo ainda utilizando o carboidrato, a glicose como fonte de energia. A gente quer mudar para consumir a gordura e aí a partir disso a gente tem a produção de corpos cetônicos. Já vai começar. A gente não pode ofertar na mesma proporção a quantidade de carboidrato que eu ofertava antes numa alimentação convencional. Então, o que é uma alimentação convencional? Hoje, a alimentação, quando eu falo com alimentação convencional, é aquela alimentação que tanto é recomendada, ou melhor, é tratada como uma alimentação saudável, que ela é rica em carboidrato e a nossa fonte de energia é a glicose, que é transformada em glicose a partir do carboidrato. E por isso que eu sempre falo, não necessariamente, e isso é muito importante de a gente também trazer para pessoas que têm diabetes ou são pré-diabéticos e tudo mais, porque muitas vezes a gente vincula a diabetes, a uma elevação de glicose e tudo mais, com consumir açúcar. Mas, na verdade, toda e qualquer fonte de carboidrato no nosso corpo vai virar açúcar. Então, isso tudo que a gente precisa ter em mente no momento que a gente trabalha com patologias nesse sentido de de uma elevação na glicemia que vão trazer todos esses prejuízos. No momento que a gente tem uma alimentação que é baseada em carboidrato, então lembra daqueles mesmos 100% que a gente tem numa alimentação, da nossa alimentação, que numa alimentação cetogênica a gente distribui para 70 a 75% de gordura, 20 a 25% de proteína e 5 a 10% de carboidrato, mantendo sempre em 5% de carboidrato. Numa alimentação convencional a gente tem 40%, 40 a 60% de carboidrato, aí 20 a 25% de proteína, tem até as diretrizes até orientam um pouco menos, orientam não, deixam aberto, né? Porque existe um D para, assim, D até, então até um pouco menos de proteína não é a melhor opção normalmente. E aí uma quantidade de gordura também vai ser mais baixa, de 20, 30% de gordura no máximo, e tudo isso a gente tem que distribuir de acordo com os percentuais que a gente for estipulando. Então vocês vejam que no momento que a gente tem uma elevação de carboidrato, obrigatoriamente a gente tem que ter uma redução na gordura. Por quê? No momento que a gente tem a oferta de carboidrato, vai ser a glicose que vai ser utilizada como fonte de energia.
e não a gordura. E no momento que você tem uma alta oferta, e daí a gente tem um grande problema, porque no momento que a gente consome carboidrato em excesso, a gente já vai converter, a gente vai fazer gordura a partir desse excesso de carboidrato. Agora você imagina, e isso é muito fácil e muito comum a gente ter essa oferta excessiva de carboidrato, tanto é que todas as patologias que a gente tem hoje acontecendo na nossa sociedade cada vez mais cedo, eu falo muito isso, né, cada vez mais em idade mais jovem, são provenientes de excesso de carboidrato e também de um excesso de carboidrato vindo de alimentos refinados. Mas no momento que a gente tem essa elevação na oferta de carboidrato, a gente não pode acompanhar com elevação na oferta de gordura. E por isso que uma dieta convencional ela é mais baixa em gordura. Acontece que isso está associado em diversas características, como o quanto realmente é uma alimentação baixa em gordura e quanto que isso traz saciedade e é possível de manter a longo prazo. Então isso tudo são características que a gente para pensar. Então, numa alimentação convencional, a gente tem grande oferta de carboidrato e é esse carboidrato que nosso corpo vai virar glicose que vai ser utilizado como fonte de energia. E, na verdade, nosso corpo é flex, a gente pode funcionar tanto a glicose como a gordura e corpos cetônicos. Aquela história de que o cérebro precisa de glicose é o único alimento para o nosso cérebro, não é verdade. Nós produzimos corpos cetônicos que conseguem atravessar a barreira hematocefálica e servir de combustível para o nosso cérebro. Inclusive diversas doenças comprovam-se o tratamento, como Alzheimer, Parkinson, porque é reconhecido como, né, fala-se de ser uma diabetes tipo 3, porque nada mais é do que a incapacidade do nosso cérebro entra num estado de inanição, digamos assim, porque ele não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Então ele não tem como funcionar, não tem combustível para funcionar e aí acontece todo esse problema, ou seja, nessa inabilidade de utilizar a glicose como fonte de energia por diversas razões, a gente tem essa característica de ser chamado como um diabetes tipo 3, lógico que caso a caso. E daí, no caso, os corpos cetônicos conseguem passar essa barreira hematoencefálica e servir de combustível para o nosso cérebro. E no momento que a gente faz uma transição para uma alimentação cetogênica, nós passamos, como a gente reduz a oferta de carboidrato, e esse é um dos pré-requisitos para que a gente consiga entrar em cetose, no momento que a gente reduz essa oferta de carboidrato, o nosso corpo precisa procurar e encontrar uma fonte alternativa de combustível, que é a gordura e os corpos cetônicos. No momento que a gente começa a utilizar, a gente diminui essa oferta de carboidrato, a gente faz essa procura por uma fonte de energia alternativa, que é a gordura e os corpos cetônicos. No momento que a gente utiliza, o nosso corpo deixa de funcionar a partir da glicose e passa a funcionar a partir da gordura, e por isso aquela frase de você virar uma máquina de queimar gordura, porque o seu corpo realmente começa a utilizar a gordura como fonte de energia e não mais a glicose que vem dos carboidratos. E no momento que ele utiliza a gordura como fonte de energia, ele passa também a produzir os corpos cetônicos que vão ser o alimento para o nosso cérebro. Então, tudo isso é muito importante a gente ver. Eu vi aqui que a Ren fez uma pergunta, eu já respondo, depois mais no finalzinho eu respondo as perguntas, tá? Então, essa é uma característica principal entre a gente diferenciar uma alimentação convencional de uma dieta cetogênica. Na dieta convencional, e eu reforço que é uma dieta, ou seja, é um estilo alimentar, você consome a sua fonte de energia, vem do carboidrato que se transforma em glicose no nosso corpo e tudo mais. E numa alimentação cetogênica, a gente reduz a oferta de carboidrato, nosso corpo encontra uma fonte alternativa e a gente utiliza a gordura e produz os corpos cetônicos, e é essa gordura que vai servir como fonte de energia. Por isso que no momento que a gente tem um consumo maior de gordura, por que não tem problema você ter um consumo maior de gordura numa alimentação cetogênica? Porque essa gordura ela vai te servir como combustível, então você não está consumindo gordura que vai ser estocada, não, você vai mobilizar essa gordura e você vai utilizar ela como fonte de energia e não simplesmente consumir para quê? É lógico que a gordura tem outras funções no nosso corpo que não só estoque. O que a gente faz de estoque é quando a gente consome principalmente
energia em excesso. E a gente consome energia em excesso principalmente por fonte de carboidrato. Ainda numa das consultorias que eu estava fazendo esses dias, eu exemplifiquei, no caso era muito mais voltada, porque é uma consultoria infantil, então era muito mais voltada para uma alimentação, para uma reeducação de paladar, né? Voltada para low carb, não tanto para cetogênica, porque a gente tem que flexibilizar de acordo com a faixa etária e com as ofertas que a gente tem hoje. Por exemplo, em escolas, dificilmente a gente vai ter, até mesmo a escolinha que o Arthur ia, já seguir uma alimentação muito mais equalizada, assim, mais equilibrada, de não ter tanta oferta ou melhor, de nem ter oferta de carboidratos refinados, mas a gente sabe que mesmo os integrais, eles acabam virando glicose no nosso corpo, e no momento que a gente tem, para um diabético principalmente, o nível de glicose, tanto faz, os integrais, eles têm uma quantidade mínima mesmo, de mais fibras no caso, né? E isso vai impactar muito pouco numa carga glicêmica se não for corrigida a quantidade de carboidrato de uma forma geral. Então, assim, seja proveniente de verdura, seja proveniente de tubérculos, quando eu falo tubérculos eu falo de batata, aipim, batata doce, enfim, todos esses que também tem uma grande quantidade de carboidrato, e que o carboidrato vai virar glicose. Nessa consultoria que eu estava fazendo, a gente estava distribuindo e chegando num consenso de reduzir biscoitos, todos esses alimentos que são muito ricos em carboidrato, de um impacto glicêmico muito elevado, cheio de açúcares escondidos, porque era biscoito de arroz integral com chocolate 50% cacau. Assim, 50% é muito pouco biscoito de arroz. Qual a diferença para um biscoito convencional? Vai ter um impacto glicêmico normal? Porque não vai ter glúten? Tá, tudo bem. Depende, você é intolerante, você não consegue... Então, tudo isso tem uma característica de a gente pensar. E daí, quando eu disse assim, ó, você consegue comer, eu perguntei, você consegue comer 10 biscoitos desse que ela tinha me mandado foto de quais os biscoitos que mais conseguia comer? Com certeza. Você consegue comer 10 maçãs? E aí ela disse, não, eu como uma, duas. Então, assim, é esse tipo de analogia que a gente tem que fazer quando a gente fala em relação a uma alimentação cetogênica, quando a gente fala em comida de verdade. Dificilmente a gente consegue exceder de fonte única, ou melhor, praticamente total de gordura. Uma pessoa, e eu digo isso até mesmo com base nos desafios, quando a gente tem Egg Fest amanhã, dentro do Keto Club a gente segue Egg Fest também amanhã, e quando a gente segue algum tipo de protocolo que caracterize um pouquinho mais de fonte, sem ter fonte de carboidrato e tudo mais, é normal as meninas dizerem assim, eu não consigo comer 5 ovos, eu não consigo comer 3 ovos, mas consegue comer, tipo, assim, 5 fatias de pão ou 5 bolachas, biscoitos e tudo mais. Então, assim, esse excesso de fontes, não, espera. Independente dessa fonte, ou melhor, a fonte daquilo que a gente vai comer vai caracterizar como a quantidade que a gente vai consumir, e essa quantidade que a gente vai consumir, principalmente da fonte de energia errada, vai se transformar em gordura, e não necessariamente a gordura que você está comendo da sua alimentação. Numa alimentação cetogênica, diversos estudos têm comprovado isso, a gente tem a melhora da composição corporal, e veja bem, você está comendo gordura, mais representativa, né? Uma quantidade maior de gordura do que de carboidrato, e você melhora a sua composição corporal. Quando eu digo melhora de composição corporal, é você reduzir a massa gorda, né? A massa de gordura, e aumentar a massa muscular. Como isso? Simplesmente pelo fato de que você usa essa gordura como fonte de energia. Você não simplesmente deixa ela ali, a gente fala sentada, né? Assim, ela servindo de estoque ou alimentando aquele estoque que você já tem, aquelas reservas que já tem. Não, principalmente o objetivo é que a gente mobilize aquela reserva de gordura que a gente tem no nosso corpo. A gente realmente vire a máquina de queimar gordura, porque a gente vai queimar ela como fonte de energia. Isso é uma das principais características de uma alimentação cetogênica, e por isso que ela traz tantos benefícios assim. Primeiro, por controlar, a gente ter muito mais consciência daqueles alimentos que a gente consome. Então, a gente controla muito melhor qual a qualidade dos alimentos. A gente opta por comida de verdade, e só por conta disso, a gente já tem muito mais
controle da nossa secreção de insulina. E eu falo isso repetidamente, de que hoje a principal característica de todas essas patologias que a gente vê cada vez mais e mais é por conta dessa perda da sensibilidade à insulina que as nossas células, os nossos órgãos passam a ter por conta desse excesso, dessa sinalização em excesso que a gente traz ao longo do tempo pela nossa cultura, pela nossa tradição, pelos nossos hábitos alimentares que foi se construindo ao longo do tempo. E eu sempre falo também que é engraçado a gente ver os dados mostrando, estatísticas mostrando, índices mostrando que cada vez mais as pessoas optam ou procuram, escolhem, seguem, tentam seguir, na maior parte das vezes, uma alimentação saudável. Isso é contraditório. Como que a gente tem a maioria das pessoas seguindo uma alimentação saudável e cada vez mais os índices de doenças, de obesidade, de diabetes, de dislipidemias, de doenças autoimunes, de doenças hepáticas não alcoólicas, cada vez mais a gente vê esses números aumentando, sendo que as pessoas estão seguindo uma alimentação saudável. Aí a gente tem que começar a colocar na ponta do lápis o que de fato é esse saudável, porque esse saudável que a gente está acostumado a ver rico em frutas, ou melhor, da gente dizer de comer frutas assim à vontade, ou tubérculos, ou integrais. Se você escolhe por integral, você já está fazendo uma boa escolha. Depende muito, porque a quantidade vai determinar demais para essa caracterização de superestímulo à insulina e que traz essa falta de sensibilidade no nosso corpo e que a gente tem todos esses prejuízos. Já numa alimentação cetogênica, a gente tem total controle da nossa glicemia, a nossa secreção de insulina ela é totalmente normalizada, porque no momento que a gente não tem essa oferta de glicose excessiva na nossa corrente sanguínea, a gente não tem tanta demanda de secreção de insulina e as nossas células começam a reconhecer muito mais. Pensa, você tem tanta insulina transitando na corrente sanguínea que a sua célula já está confusa daquilo que ela vai realmente captar, receber ou, enfim, absorver. No momento que você tem de forma gradual ou de forma normal, estável, fica muito mais fácil de ela reconhecer aquilo que deve ser utilizado e reconhecido no seu corpo como uma forma de energia ou como uma forma de cumprir o seu papel. Nessa característica de uma alimentação cetogênica, a gente tem essa redução, a regularização da secreção de insulina. Junto com isso, a gente tem, e daí depois já tem tudo a ver com a pergunta que foi feita ali em relação à dor de cabeça numa alimentação cetogênica. Isso está muito mais a ver com o período de adaptação, com o período de troca, que você vai fazer a troca de usar um combustível pelo outro. Você vai sair da utilização de glicose para utilizar a gordura e os corpos cetônicos como fonte de energia. Esse período de adaptação, esse período de troca, ele traz alguns desconfortos. E se você não distribui, se você não equilibra a sua alimentação de forma a favorecer os minerais, os eletrólitos que são necessários para o seu corpo, você pode ter esse desequilíbrio e ter esses sintomas. Mas é muito normal que a gente tenha sintomas de transição dessa troca de uma alimentação com base onde o combustível é a glicose para uma alimentação cetogênica, onde o combustível se torna gordura e a gente produz os corpos cetônicos. É muito normal que a gente tenha esses sintomas, que inclui dor de cabeça, pode até mesmo sentir câimbras, aquela sensação de pressão baixa, assim, você fica meio bobinho e tudo mais. Pode ter um declínio no desempenho físico, de se sentir até mais cansado, por conta dessa transição, porque pensa só, o corpo está tão acostumado em receber e utilizar a glicose como fonte de energia que ele vai te pedir a glicose como fonte de energia. E aí eu gosto muito da frase que a Sol utiliza nas nossas mentorias, dentro dos grupos e tudo mais, que é cuidado, a mente mente, ou seja, o seu corpo a sua mente vai te trazer todas aquelas formas de pedir aquilo que está acostumado a utilizar como energia, que é o carboidrato e que vai se transformar em glicose. É isso que ele está acostumado a ter como fonte de energia. O principal problema das pessoas simplesmente seguirem 1 ou 2 dias de uma alimentação cetogênica e já rotularem como essa alimentação não é para mim, essa dieta não é para mim, lembrando que dieta é qualquer hábito alimentar, estilo alimentar que se siga,
é porque não permitiu o corpo a passar por esse período de adaptação. Inclusive, quando a gente tem estudos que falam de prejuízo no desempenho físico, no desempenho cognitivo e tudo mais, é muito interessante de a gente observar, a gente não virar leitor de resumos, né, de artigos científicos e tudo mais, a gente ir para a prática mesmo. Muitos estudos, a maioria, agora está mudando um pouco isso, a maioria não permitiu que os indivíduos se adaptassem a utilizar a gordura e os corpos cetônicos como fonte de energia antes de começar o protocolo de estudo de desempenho físico e tudo mais. No momento que a gente não permite essa adaptação, é lógico que o corpo vai ter declínio no seu desempenho, porque ele pede aquela fonte de energia, aquele combustível que ele está acostumado a utilizar. Eu gosto muito do exemplo do carro. Nosso corpo é flex, funciona a glicose e gordura e corpos cetônicos. Um carro também é flex, quer dizer, nem todos, mas existem carros que também são flex, que utilizam álcool e gasolina, certo? No momento que você utiliza gasolina e você começa, vamos inverter para fazer uma analogia com a qualidade dos combustíveis também, né? Quando você utiliza álcool e de repente você começa com a gasolina, você dá uma engasgadinha ali até que o carro engate e funcione normalmente. E da mesma forma, o contrário, né? Quando você utiliza gasolina no carro e simplesmente abastece com álcool, ele também dá uma engasgada até que ele acostume com esse novo combustível que ele vai ter que se adaptar. E é mais ou menos assim também com o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa de uma adaptação para utilizar e reconhecer aquele novo combustível. Então é importante que se deixe passar esse período de adaptação, que estudos mostram que pode ser de 3 dias até uma semana, isso depende de cada indivíduo e do histórico e tudo mais, mas isso a gente vai trabalhar em outra live que eu vou falar sobre cetoadaptação e tudo mais. Então assim, também é muito comum, retomando, dieta cetogênica é uma alimentação em que a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Não faça isso, filho. Eu já vou, tá, amor? Agora não. Mas o meu agora não. No momento que a gente utiliza a gordura como fonte de energia, no momento que a gente aumenta a nossa ingestão de gordura e a gente distribui isso em percentuais, a gente começa a utilizar a gordura como fonte de energia e produz corpos cetônicos que vão ser também alimento para o nosso cérebro, por conseguir passar essa barreira hematocefálica. Então, por isso que o nosso não é uma dieta que você tem algum tipo de risco, salvo casos patológicos específicos. Você não coloca o seu corpo num estado de inanição, você não tem déficit de micro e macronutrientes se você distribuir de uma forma adequada. E aí entra o que a gente fala de seguir uma alimentação cetogênica bem formulada, onde você não tem prejuízo de nutrientes e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma dieta bem equilibrada. Lembrando, dieta e estilo alimentar. Então, numa alimentação cetogênica, a gente diminui a quantidade de carboidrato, percentualmente aumenta a quantidade de gordura e essa gordura serve de combustível, será a nossa fonte de energia e não mais a glicose que é proveniente dos carboidratos, tá? Não é uma dieta da proteína, porque nossa quantidade de proteína é normal numa alimentação cetogênica. A gente segue ali 20 a 25% de proteína, indivíduos mais ativos e tudo mais, pode chegar até 30, 35% de proteína, mas isso tudo tem que dividir, ou melhor, distribuir percentualmente. Se você aumenta seu percentual de proteína, você reduz um pouco seu percentual de gordura, talvez reduz um pouco. Tudo isso, caso a caso, precisa ser levado em consideração, mas não é uma dieta da proteína. O que às vezes a gente esquece de perceber, principalmente pelos alimentos que são mais comuns numa alimentação cetogênica, a gente esquece de lembrar que a gente tem gordura em fontes proteicas. Por exemplo, você tem um corte de carne, vou dar um exemplo, salmão. Salmão não é só fonte de proteína, é fonte de gordura também, porque é um peixe mais gordo. E isso até tem uma situação muito interessante que aconteceu numa das primeiras pessoas que eu acompanhei em relação a uma alimentação cetogênica, que por muito tempo foi minha coach, e né, a gente seguiu com consultoria, com acompanhamento, e era minha amiga já, e depois a gente seguiu.
de outros projetos, inclusive dentro de uma alimentação cetogênica, que ela disse assim pra mim, Raquel, eu reduzi um monte minha fonte de carboidrato e tô comendo bastante gordura. E daí ela me mandou uma foto de um pote cheio de oleaginosas. Aí eu perguntei, tu chegou a pesar ou tu tem uma noção assim de quanto que tem aí dentro? E ela disse, tem 100 gramas de oleaginosas no total. E aí é que vem a característica de a gente lembrar de que um alimento, normalmente, ele não é composto de apenas um macronutriente. Então, oleaginosas, por mais que tenha gordura, ela não é só feita de gordura. A carne, por mais que ela tenha proteína, ela não é só feita de proteína, ela também tem gordura. O ovo, ele não só tem gordura, ele tem proteína também. E o ovo é um dos alimentos mais falados, digamos assim, um dos alimentos mais completos também, numa alimentação cetogênica. Por quê? Porque ele tem exatamente os percentuais cetogênicos, 75% gordura e 23% de proteína, porque o ovo tem um pouco de carboidrato também nessa gema. Então, a gente às vezes não percebe que o alimento em si já tem uma distribuição de macronutrientes. Não é simplesmente, isso aqui é só, salvo quando é de fato, por exemplo, óleo de coco, azeite de oliva, manteiga, que ainda pode ter algum resíduo de proteína e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que os alimentos, eles têm gordura como um todo também. Então não é porque não se consome mais proteína numa alimentação cetogênica, se consome uma quantidade normal de proteína. Eu vi aqui que antes que perguntou sobre qual a distribuição. A distribuição de uma alimentação cetogênica é 70 a 75% de gordura, 20 a 25% de proteína, 5 a 10% de carboidrato, que foi o que eu falei longamente antes no início da live, de que é melhor que a gente mantenha 5% de carboidrato, porque dependendo muito da quantidade energética, e esse percentual a gente vai aplicar ele em cima da quantidade energética. Qual é a quantidade energética? Cada um tem a sua, cada um tem as suas particularidades e tudo mais. Em estudos, a gente consegue, ou melhor, a gente segue uma equação que releva dados que não são tão variáveis assim, ou seja, a gente não consegue colocar genética, metabolismo nisso tudo, mas a gente consegue colocar altura, idade, nível de atividade física, gênero, qual o peso atual, qual o peso desejado, todos esses dados a gente consegue colocar numa equação para ter uma média de consumo energético. Então isso tudo é muito importante a gente levar em consideração no momento que a gente tem os percentuais, né? Onde incidem esses percentuais? É na quantidade energética. E daí entra aquilo que sempre falam, né? Numa alimentação você pode comer à vontade dentro dos permitidos, e esse é um dos principais erros, das principais falhas, que muitas pessoas não atingem os seus objetivos. Dizem que a alimentação cetogênica não funciona, depende muito também do objetivo, mas sim, muitas pessoas vêm pela perda de peso e ela funciona para a perda de peso com uma facilidade um pouco maior do que outros estilos alimentares. Por quê? Porque a gente tem sim perda hídrica e a gente também tem uma reconexão com a nossa saciedade, então a gente não tem aquela sensação de passar fome, porque a gordura ela sacia mais do que carboidrato, e tem ainda mais as curvas glicêmicas e tudo mais que a gente tem que levar em consideração no momento de que a gente fala de saciedade, quanto que uma alimentação funciona ou não para a perda de peso nesse sentido. Então, eu vou olhar pra você. Olha, a gente precisa de escolas de novo, urgentemente, né? Então, assim, retomando, o que é uma alimentação cetogênica? Uma alimentação cetogênica é aquela em que a gente consome gordura, a gente usa gordura como fonte de energia, e para isso a gente constrói uma alimentação em que a maior parte é gordura. Como que a gente vai montar? Meu filho, você olha pra mim o tempo todo. Depois a gente... Só um pouquinho, ó. Olha ali mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então, assim, como que a gente vai montar uma alimentação cetogênica? O primeiro ponto que eu acho para você começar a distribuir, a substituir reconhecer na sua alimentação hoje quais são as principais fontes de carboidrato que você consome.
Por quê? A gente tende, até mesmo pela dieta convencional, como eu falei antes, de 40% a 60% carboidrato, a gente tende a comer muito mais carboidrato do que, por exemplo, proteína. Então, qual é o macronutriente que a gente precisa puxar para baixo, inclusive para permitir a entrada em cetose? É o carboidrato, para daí colocar na gordura. Como que a gente vai fazer isso, então? É primeiro reconhecer quais são as fontes de carboidrato na sua alimentação para começar a distribuir de uma forma melhor. E aí, eu dei esse exemplo numa live que eu fiz compartilhada com o Davi, eu acho, não me lembro o nome dele. Mas quando a gente vai pensar num prato, por exemplo, de almoço, né? A gente tem arroz, feijão, então aqui a gente já tem, eu não tô fazendo juízo de valor desses alimentos, mas só aqui a gente já tem 2 fontes de carboidrato. Aí a gente vai distribuir, por exemplo, vai ter, normalmente vocês podem parar para pensar quando a gente fala em almoços, em família e tudo mais, parem para observar quantas fontes de carboidrato diferentes vocês vão ter na mesa, quantas fontes de proteína e quantas fontes de gordura. Normalmente a gente tem arroz, feijão, batata ou massa, e daí você tem também outros vegetais que têm uma quantidade maior de carboidrato, como cenoura, beterraba, enfim, em uma quantidade mais significativamente maior. Então, eu vou montar um prato aqui, tá? Como que eu consigo pensar aqui na minha cabeça rapidinho. Arroz, feijão, o que faz parte do tradicional, na verdade, né? Arroz, feijão, aí você pode fazer uma batata com carne, então você tem a carne que tem ali na batata, de repente você coloca um pouco de milho também, já tem um pouco mais, aí você vai fazer uma salada, que vai ter cenoura, beterraba, tomate, alface. Bom, aqui você tem arroz, feijão, batata como fonte de carboidrato, cenoura, beterraba como fonte de carboidrato também. Então você precisa trocar um pouco melhor essas fontes de carboidrato para fontes de gordura com a redução de carboidrato. Então, por exemplo, nem tudo, e por isso que muitas pessoas falam no pode ou não pode, e eu não sou a favor disso. Na semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso. O feijão não pode na dieta cetogênica, não convém rotineiramente numa dieta cetogênica e também não para quem está começando. Você está dando a primeira mensagem para o seu corpo de que troque essa fonte de energia. Então você pode trocar ali por um arroz de couve-flor, por exemplo, ao invés de colocar batata, você pode colocar chuchu, que tem menos quantidade de carboidrato, ou abobrinha, ou berinjela, com distribuição mais equilibrada para que você tenha uma quantidade de carboidrato menor. A salada você pode consumir as folhas verdes, equilibra de uma fonte melhor, de uma forma melhor a quantidade de tomate. Você pode colocar um abacate junto, que já vai trazer uma quantidade de gordura um pouco maior. Rega com azeite de oliva. Regar não é encher de azeite de oliva, tá? É tipo assim, o fio de azeite de oliva, tudo isso distribuído e equilibrado de acordo com a necessidade energética de cada um. Você tem uma quantidade talvez de proteína e muitas pessoas podem inclusive ter déficit proteico numa alimentação convencional. Você distribui um pouco melhor a quantidade de proteína naquela refeição. Talvez você não faça refogado com... Lembra o exemplo que eu dei? Era refogado com batata e tudo mais, né? Dei a sugestão de trocar por fazer... Eu gosto muito de um prato, e muitas pessoas gostam também, que é o frango cremoso, a carne cremosa e tudo mais, que a gente usa um prato só, uma panela só, e faz tudo ali com os seus... as fontes de vegetais, com baixa quantidade de carboidrato, com a proteína e também com uma quantidade de gordura. Lembra que a gente utiliza a gordura também para grelhar os animais, né, meu filho? Os animais não, as proteínas, né, meu filho? Já vou. Depois eu vou inclusive colocar, hoje o Arthur fez um bolinho de banana que eu gravei pra vocês. O Arthur, ele come mais carboidrato do que uma alimentação cetogênica por diversos fatores, como eu expliquei antes sobre alimentação infantil. A gente tem outras opções, outras ofertas em outros meios que eles frequentam e tudo mais, né? Então, substituiria dessa forma. Talvez não colocaria misturado ou colocaria um pouco mais de proteína, porque você pode ter déficit proteico, inclusive numa alimentação convencional,
troca o arroz com feijão, você troca por um arroz de couve-flor, você pode colocar um outro vegetal de baixo índice glicêmico, baixa quantidade de carboidrato, refogado com alguma fonte de proteína, você tem fontes de gordura como na própria gordura que você refoga isso tudo, como manteiga, óleo de coco, ou você pode colocar azeite de oliva tanto na comida ou na salada, desde que isso tudo siga um equilíbrio, a fonte de proteína que fizer parte da sua alimentação e a salada de folhas verdes com um pouco com abacate, por exemplo, que vai distribuir de uma forma melhor essa quantidade de macronutrientes e se tornar uma alimentação mais rica em gordura e não tanto rica em carboidrato, tá? Esse era um exemplo também que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver o que a Dani falou, que começou uma dieta cetogênica certa vez, mas abandonei após uns 15 dias por sentir muita falta do carboidrato. Tem alguma maneira de tentar amenizar isso? Tem alguma forma de amenizar isso? Primeiro que você tem que fazer uma reconstrução do seu paladar e segundo, entender que na verdade nós estamos viciados em carboidrato, então de sentir falta de não é que faz falta para a sua nutrição, mas pode fazer muito mais falta para o seu paladar e para a sua mente, não para o seu cérebro, para a sua mente, entende? Então assim, você não deixar, percebe se foi de fato uma alimentação cetogênica, se não foi uma alimentação hiperproteica, se você distribuiu de uma forma adequada, se você incluiu vegetais de baixa quantidade de carboidrato, se você fez toda essa distribuição, você tende a melhorar. Se você de fato entrou em cetose no momento que você oferta da melhor forma possível todos os alimentos. Então fica difícil de dizer se você realmente, por exemplo, entrou em cetose e se não é sua mente tentando enganar por vontades. Normalmente a gente confunde um pouco isso. Não estou conseguindo mais consumir proteína animal, está fazendo muito mal. Depende também de caso a caso, qual era a quantidade que você vinha consumindo antes, de qual necessariamente é aquela fonte de proteína animal, qual é o equilíbrio de toda a alimentação, para perceber o que é que pode estar fazendo mal e quais vão ser as substituições mais adequadas para essa proteína de fonte animal. Tá bom, pessoal? Quinta-feira a gente se encontra de novo ao meio-dia para conversar um pouquinho mais sobre insulina, que é muito importante a gente ter esse entendimento numa alimentação convencional, inclusive, mas principalmente numa alimentação cetogênica. Dani, com quanto tempo o corpo entra em cetose? Se você segue uma alimentação cetogênica de fato, leva em torno de 2 a 3 dias, depende de corpo para corpo, porque o nível de atividade física inclui, qual é o nível de sensibilidade e resistência à insulina também influencia, então tudo isso mais de 2 a 3 dias, mas sintomas de entrar nessa transição na alimentação você pode sentir de 3 a 7 dias, então depende muito de corpo para corpo. Super beijo, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira para todo mundo.